Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de tratamento fitossanitário. Hoje a gente vai dar continuidade na parte de aplicação, tá? A gente já começou na nossa última aula, para quem não lembra, né? A gente já comecei falando. Deixa eu maximizar aqui. Então, a gente vai dar início, vou dar uma recapitulação aqui do que foi falado, né? Na nossa última aula, a gente falou da aplicação de defensivos, falamos da aplicação, dos objetivos, né, que é o controle econômico de insetos, doenças, plantas daninhas, a diferença entre pulverização e aplicação, a diferença entre regular e calibrar, tá? Então aqui a diferença, né, que existe entre esses dois termos. E aqui a mistura sequência, né? Sempre colocar, né, do mais fácil para o mais difícil. Então, sempre colocar água no tanque, né? E aí depois, né, as substâncias mais complexas, né? Desde os inseticidas, né? Os solúveis, os concentrados, adubos, micronutrientes, adjuvantes e, por último, os de base oleosa. Então, pelo que eu vi, a gente viu até aqui, né? Falamos também dos equipamentos, né? Do pulverizador, atomizador e nebulizador. Falamos dos bicos de pulverização, que são as chamadas pontas hidráulicas. Acho que foi aqui que paramos, sobre a mesa de deposição, tá? Então, essa mesa, pessoal, ela é bem utilizada para se fazer um estudo de como que está sendo depositado, né, todo esse líquido. Então, é como se a gente tivesse um experimento, só que ali tudo controlado, para ver como que está funcionando, né, esses bicos. Em vez de testar no campo, né, a gente testa nessa mesa de deposição. Aí essa mesa tem essas bolinhas aqui, que conforme o líquido vai caindo, elas vão subindo, certo? Então isso é bem interessante para ver qual vai ser o formato que vai se formar aqui na mesa, né? Fazendo com que a gente realmente verifique se esse bico está funcionando de acordo com o desenho que realmente ele tem que ter das pontas hidráulicas. Aí vimos aqui as pontas hidráulicas, né, que é composto, como a gente fala ponta hidráulica, né, a gente tem várias partes aqui, não só a ponta, que compõe, né, toda a parte, né, do bico de pulverização, o corpo, o filtro, o anel de vedação, a ponta propriamente dita e a capinha. E os tipos de jato, né? Então, nós temos o jato plano, que é o leque, né? Acho que falamos aqui também dos tipos de jato, que tem esse plano aqui, né? Então, é isso aqui que, por exemplo, aparece. Se eu tenho um jato plano, é isso que vai aparecer na mesa de deposição, este desenho, né? Um triângulo. Aqui o jato de impacto ou defletor. Então, o defletor ele vai fazer com que esteja na mesa esse tipo de desenho aqui, nessa figura aqui à direita.
Depois aqui a espuma ou borbulante com injeção de ar, né, que é bem utilizada para herbicidas sistêmicos. O cone vazio para alvos tridimensionais, que é esse aqui, né? É um cone vazio e na mesa de deposição é esse desenho que aparece quando se testa. O cone cheio, na mesa de deposição é este desenho que vai se formar, né? Com as bolinhas que vão subindo. E aqui, né, o padrão de deposição desses principais aqui, ó, do cone cheio e do cone vazio, né? Então dá uma diferença aqui na deposição do líquido. Bom, a classificação das gotas. Então, nós temos aqui as gotas finas, pós-emergente, maior cobertura de superfície foliar, principalmente para herbicidas de contato. Gotas médias, mais comuns na agricultura, são as mais utilizadas. Grossas e muito grossas. Essa daqui só herbicidas de translocação e pré-emergentes aplicados ao solo. Lembrando que, né, gotas muito finas, nós temos problemas de deriva, tá? Então, nós temos aqui as gotas, as grossas, maior que 600, a grossa de 401 a 600, a média, que é mais utilizada, de 201 a 400, a fina de 101 a 200, muito fina de 51 a 100, né, que aqui já começa a ter uma boa deriva, problema com deriva, e o aerossol, né, gente, que é utilizado somente, né, nesses inseticidas aí mais caseiros, né, que é abaixo de 50, certo? Aqui o padrão de deposição de gotas, né, isso aí a gente faz alguns experimentos, né, o pessoal faz alguns experimentos para ver se realmente, né, está tendo uma boa deposição de gotas, e esse experimento aqui que eu trouxe para vocês é que nem sempre quando a gente duplica, né, a quantidade, a gente tem uma deposição de gotas também duplicada, né? Então, de 19 para 31 para 55, a ponto, né, que aqui 0,8, 1,6 e 3,2, a gente foi dobrando a quantidade, né? Então, não tem, né, nem sempre isso digamos, a proporção, né, não é igual quando se tem, né, se dobra a quantidade, né, de ml da calda. Aqui, por exemplo, o inseto, né, fazendo aqui do tamanho de gota, geralmente se utiliza aqui a 100, né, a mais utilizada, lembrando que abaixo de 100 a gente vai ter sérios problemas com deriva, né? Bom, aqui nas gotas, né, gotas menores que 100 contribui para a deriva, e gotas maiores que 400 escorrem na superfície da folha, tá? Então a gente nunca pode ter gota abaixo de 100 nem acima de 400, tá? Que a gente vai ter problema. Então é bom a gente ficar ligado, né, no tamanho de gotas, certo? O problema de deriva é um problema sério, né? E se dá algum tipo de problema, o agrônomo que é o que assina, né, que vai ser responsabilizado por isso. Bom, então vamos lá, vamos ver a calibração dos aplicadores tratorizados, certo? Bom, antes de calibrar, né, deverão ser verificados os seguintes itens: limpeza dos filtros, mangueiras não podem estar furadas ou dobradas, não ocorrência de vazamento na bomba, os bicos devem ser do mesmo tipo, não podem estar gastos e os filtros devem ser limpos, tá? Então não adianta a gente, sei lá, aconteceu uma coisa com o bico, eu tenho tá, que é cone cheio, eu vou lá, pego um leque, né?
Não, isso é errado. A gente tem sempre que trabalhar com o mesmo tipo de bico, certo? E sempre verificando se os filtros estão limpos, isso é bem importante. Bom, a calibração, gente, do pulverizador de barras, que vocês vão ter aula prática com ele, a gente tem que começar a primeira coisa, marcar um percurso de 30 a 50 metros, geralmente faz 50 metros, tá? Escolher uma marcha de trabalho com uma velocidade de 4 a 6 km por hora, liga a tomada de força, acelera o motor até a rotação correspondente a 540 RPM na tomada de força, certo? E aí a gente vai iniciar o movimento do trator de no mínimo 5 metros antes do ponto marcado. Anotar o tempo que o trator gasta para percorrer esse percurso, né? Que percurso que é? 50 metros, certo? Então, inicia aqui 5 metros antes, quando passar aqui, começa a contar e verifica o tempo que ele vai levar para chegar até a outra ponta. Geralmente se coloca aqui alguma marcação, né? Ou mesmo um colega fica ali, né? E coloca, pode ser colocado também, se tiver ali uma trena, né? Só para constar certinho aqui os 50 metros, certo? Em terrenos de topografia irregular, repita a operação várias vezes e tire a média, tá? Então, quanto mais irregular, mais vezes você tem que fazer. Se o terreno for plano, 3 vezes eu acho que já é de bom, tá bom fazer, não precisa mais que 3. Com o trator parado na aceleração utilizada para percorrer o percurso, abra os bicos e regule a pressão de acordo com a recomendação para os diferentes tipos de bico. E como se faz isso? Colete o volume do bico no tempo igual ao gasto para percorrer o percurso. Então, por exemplo, se o trator levou 10 segundos para percorrer os 50 metros, tá? Então, eu vou ligar e coletar o volume do bico desses 10 segundos. Ou seja, nesses 10 segundos, quanto que esse bico vai jogar de líquido. Repita essa operação em diversos bicos para obter uma média do volume. Então, você não é correto fazer sempre no mesmo bico. Então, você vai fazer essa operação em alguns bicos para ter uma média. Bom, e aí é bem simples, né? Joga na fórmula, onde Q é o volume aplicado, Q minúsculo é o volume da proveta, ou seja, o que foi coletado, né? Geralmente se tem aquele copo, né? Que tá proveta, mas ali é aquele copo dosador, né? Que a maioria até das empresas disponibilizam. E E é o espaçamento entre os bicos. Então, faz essa conta aqui, né? 200 vezes Q dividido por E. Uma outra fórmula também. Temos aqui a vazão média de todas as pontas da barra, tá? Em litros por minuto. Litros por hectare é a taxa de aplicação ou volume de cauda, que é o que eu quero saber realmente. O V é a velocidade de aplicação e o E é espaçamento entre os bicos, sempre em metros, certo? Então, podemos também calcular dessa maneira a taxa de aplicação ou volume de cauda, certo? Algumas recomendações. Primeira coisa, gente, sempre ler a bula do produto para identificar a dosagem recomendada. Muita gente tem preguiça de ler bula, tá? Mas é imprescindível a gente ler a bula com cautela, principalmente se for um produto que a gente nunca trabalhou. Então, conhecer o produto é com a bula. Se a dosagem estiver recomendada por hectare, né? Então, tantos litros por hectare, que geralmente vem, calcule a quantidade de produto a ser colocada no tanque a cada reabastecimento em função do volume pulverizado, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se a capacidade do tanque é de 200 litros, geralmente os tanques são de 200 litros, né, gente? E a taxa de aplicação é de
500 litros por hectare, tá? Eu preciso saber qual a quantidade de produto a ser colocada a cada reabastecimento desse tanque. Então, a conta é a seguinte, você pega o 200, né? Porque 200 é o que cabe no tanque que você está trabalhando, certo? Divide por 500, que é a taxa de aplicação, tá? Vezes 2,5, você vai ter o quê? 1 litro de produto por tanque, certo? Então, é, como diz, uma formulinha, né? O do tanque, taxa de aplicação vezes 2,5, você vai ter o tanto de litros de produtos que eu vou ter que colocar por tanque, certo? Então, é algo bem simples, é uma receita de bolo, né? Se a dosagem estiver recomendada em concentração, aqui é uma outra situação, tá? Então, a dosagem está lá, 150 ml por 100 litros d'água. Alguns produtos vêm nesses termos. Calcule a quantidade de produto a ser colocado no tanque a cada reabastecimento em função da capacidade do tanque, tá? Então, vamos pegar o exemplo aqui que eu dei, 150 ml por 100 litros de água. Se a capacidade do tanque é 200 litros, né? Então, isso aqui é meio que básico, né? Os tanques são padronizados geralmente em 200 litros. A quantidade de produto a ser colocada a cada reabastecimento será de 200, né, que é do tanque, divide por 100, por quê? Porque aqui, ó, tá 100 litros por 100 litros de água, vezes 150, tá? Por que 150? Ó, porque vem aqui, ó, dos 150 ml. Então, eu vou ter 300 ml de produto por tanque. Ou seja, eu vou saber o quanto que eu vou ter que jogar do produto a cada tanque, né, de 200 litros. Então, também, né, gente, uma receita de bolo, né? Tranquilinho. Calibração do pulverizador, gente, costal manual, que é uma outra situação, né? Então, no costal, a gente vai fazer o seguinte: demarcar uma área de 10 por 10, tá? Então, vou pegar trena, vou pegar algumas estacas e vou fazer um quadrado de 10 por 10. Aí eu vou ter 100 metros quadrados, né, na cultura. Abasteça o pulverizador somente com água e marque o nível do tanque, certo? Então, eu vou utilizar só água. Coloca o pulverizador na costa, cota não, né, gente? Nas costas. Nas costas e ajuste as alças. Então, vou fazer desta maneira aqui. 10 por 10, certo? Vou ajustar, né? Geralmente, quando a gente já vai fazer a explicação, já tá com todo o EPI aqui, todo montado, macacão, tudo certinho, luva, bota. E eu vou andar nesses 10 metros aqui, para verificar o quanto de calda de líquido que eu vou gastar nessa área aqui. Então, aqui, ó, pulverize a área marcada, uma velocidade confortável, ou seja, nem correndo e nem muito devagar, que seja sustentável nas condições normais da área que será pulverizada. Então, assim, você finge que você está pulverizando, tá? Retire o pulverizador das costas depois de ficar, né? Então, voltando aqui na foto, você vai e volta até pulverizar como se estivesse pulverizando a área toda. Meça a quantidade de água necessária para reabastecer o tanque do pulverizador até a marca feita anteriormente com o recipiente graduado. Então, vamos supor, se você pôs 15 litros ali, né? Aí você fez e gastou 10 litros, tá? Então, você verificou de 15 foi para 5, ou seja, você gastou 10, certo? Então, você vai medir, né, quanto que foi gasto, né, de água. Repita a operação por mais 2 vezes e calcula a média do gasto de água. Então, você faz 3 vezes,
e anota o quanto que foi gasto. Geralmente vai dar um volume semelhante, né? Então, vamos supor, se você gastar 10 na primeira e 5 na segunda, alguma coisa está errada, né? Para determinar o volume de aplicação em 1 hectare, multiplique por 100 o volume aplicado em 100 metros quadrados, certo? Então, se você gastou 10 litros, né, em 100 metros quadrados, certo? Você multiplica por 100, aí você vai ter o volume em 1 hectare. Então, você vai conhecer o que vai ser aplicado por hectare, tá? Então, 10, nesse meu exemplo, se foi 10 litros vezes 100, né? Então, no fim, vai ser 1.000 litros, tá? Por hectare, certo? Bom, o que a gente tem que fazer então? Ler a bula do produto para verificar se este volume está dentro dos limites recomendados. Se o volume obtido for superior ou inferior a 10% do volume recomendado na bula, mude a ponta para uma divisão maior ou menor, conforme o caso, certo? Caso haja necessidade de troca das pontas, o procedimento de calibração deve ser repetido, tá? Então, nunca use, né? Se você trocou a ponta, você não pode usar, né? O que você fez com a outra ponta. Tem sempre que fazer de novo, porque pode dar muita diferença. Vamos ver uns exemplos aqui. Nos casos onde a dosagem do produto é recomendada em concentração, ou seja, 150 ml por 100 litros de água, tá? O volume adequado pode ser visualizado através do início do escorrimento da cauda no caso de folhagens, ou obtenção da concentração de gotas desejadas. Calcule o número de tanques que serão gastos em 1 hectare, dividindo a quantidade de água gasta por hectare pelo volume do tanque do pulverizador, né? Que geralmente do costal é 20 litros. Opa, eu fiz aqui. Ah, coloquei errado. Então vamos lá, lê a bula do produto para identificar a dosagem recomendada, que é uma outra situação. Se a dosagem estiver recomendada por hectare, exemplo, 2 litros por hectare, calcule a quantidade de produto a ser colocada no tanque a cada reabastecimento em função do número de tanques por hectare. Então vamos ao exemplo. Se a capacidade do tanque é de 20 litros, né, que é sempre 20 litros, e a taxa de aplicação é de 200 litros por hectare, tá? A quantidade de produto a ser colocada a cada reabastecimento será 20 dividido por 200 vezes 2, certo? Que isso vai dar 0,2 litros de produto por tanque. Tá? Então, é uma receitinha de bolo aqui, certo? Então, 200, aliás, 20, que é 20 litros do tanque, 200, que é o que é dado em litros por hectare. Se a dosagem estiver em concentração, ou seja, 150 litros para 100 litros de água, calcule a quantidade de produto a ser colocada no tanque a cada reabastecimento em função da capacidade do tanque. Se a capacidade do tanque é de 20 litros, a quantidade de produto a ser colocada a cada reabastecimento é dos 20, que é do tanque, dividido por 100, porque é 100 litros de água, vezes 150, que é os 150 ml ali, dado da concentração. Ou seja, 30 ml de produto por tanque eu vou ter que colocar, certo? Então, é sempre esses dois casos, tá, gente? Ou a dosagem vem
em litros por hectare ou em 100 litros de água, certo? Então, são essas duas situações que a gente vai se deparar. Calibração do pulverizador tratorizado com mangueira. Então, aqui é uma outra situação. Esse daqui, a gente não tem visto muita utilização, né? A utilização dele caiu um pouco nos últimos tempos, mas está aqui. Nessa faixa de pulverização, que será normalmente igual ao espaçamento de plantio, dividido pelo número de vezes que o aplicador entra em uma mesma rua. Exemplo aqui, 4 metros entre ruas, 2 vezes por rua, que é igual a 2 metros de faixa. Em canteiros, a faixa de aplicação será igual à largura do canteiro multiplicada pelo número de canteiros pulverizados simultaneamente. Abasteça o pulverizador somente com água. Calcule quantos metros precisam ser pulverizados para cobrir 100 metros quadrados através da divisão de 100 pela faixa de pulverização medida, certo? Então, é essa conta que vai ter que fazer. Determine o tempo em segundos necessário para pulverizar sobre a distância calculada a uma velocidade confortável que seja sustentável em condições normais. Ou seja, como se você estivesse pulverizando normalmente. Repita essa operação por mais 2 vezes e calcule o tempo médio. Com o operador parado, funcione o pulverizador e colete o volume pulverizado dentro de um recipiente qualquer, por exemplo, um saco de adubo ou de lixo, durante o tempo determinado. Determine em segundos necessários para pulverizar sobre a distância calculada, uma velocidade confortável que seja... Ah, não, aqui está repetido esse slide. Errei. Bom, aí o que vai fazer? Mede o volume do pulverizado em uma caneca graduada, repita essa operação por mais 2 vezes e calcula a média do gasto de água. Para determinar o volume da aplicação de 1 hectare, multiplique por 100 o volume aplicado em 100 metros quadrados, certo? Então, aqui está repetido o slide. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Leia a bula do produto para verificar se esse produto está dentro dos limites recomendados. Se o volume obtido for superior ou inferior a 10% do volume recomendado da bula, mude a ponta para uma vazão maior ou menor, conforme o caso. Caso haja necessidade da troca de pontas, o procedimento de calibração deve ser repetido. No caso em que a dosagem do produto recomendada em concentração, ou seja, 150 por 100 litros de água, o volume adequado pode ser visualizado através do início do escorrimento da cauda, no caso de folhagens, ou obtenção da concentração de gotas desejada. Então, novamente, leia a bula. Se a dosagem estiver recomendada por hectare, né, ou seja, 2,5 litros por hectare, calcule a quantidade de produto a ser recomendado, ser colocado no tanque, para cada reabastecimento em função do volume pulverizado. Então, exemplo, capacidade do tanque é de 200 litros, a taxa de aplicação de 500 litros por hectare, a quantidade de produto a ser colocada a cada reabastecimento será 200 dividido por 500, né, vezes 2,5, tá? Que é a dose recomendada por hectare. Vai ser 1 litro de produto por tanque. Se a dosagem estiver recomendada em concentração, ou seja, 150 ml por 100 litros de água, por exemplo, calcule a quantidade de produto a ser colocada no tanque a cada reabastecimento em função da capacidade do tanque. Por exemplo, se a capacidade do tanque é de 200 litros, a quantidade de produto a ser colocada a cada reabastecimento será 200 dividido por 100 e vezes, né, 200 que é do tanque, 100 porque é 100 litros de água e 150 que é o que foi dado aqui, 150 ml. Vou ter 300 ml de produto por tanque, certo? Gente, é uma receita de bolo, certo? Não tem erro.
Bom, gente, para finalizar, né, a gente tem sempre que, né, falar das embalagens. Então, aqui, muita gente já sabe, a tríplice lavagem, que é algo tão importante, né, para a nossa profissão aí nessa parte aí do tratamento fitossanitário. A gente não pode, né, descartar a embalagem em qualquer lugar, a gente tem que levar nos locais adequados, né? Ou verificar com o fabricante, né? Às vezes algumas empresas já têm algumas revendas já pegam, né, essas embalagens vazias, né? Mas sempre tem que fazer a tríplice lavagem, ou seja, esvaziar completamente, né, o conteúdo da embalagem, adicionar água limpa à embalagem até 1/4 do seu volume, tampe bem a embalagem, agite por 30 segundos, despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador, faça essa operação 3 vezes, por isso que é tríplice, né? Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo. Por quê, gente? Os desavisados, né, que não sabem dos perigos, eles podem pegar essa embalagem e utilizar para quê? Para lavar roupa, né, deixar a roupa de molho. Eu já vi isso, né? Eu morei em fazenda a vida inteira, né? Eu já vi. Pega para colocar água, tá? E colocar água para os animais. Então, tudo isso, gente, hoje é totalmente inaceitável, né? Isso lá 40 anos atrás, beleza, ocorria, não se tinha informação, mas hoje, né, é dever do agrônomo passar essa informação para frente, porque as pessoas mais simples não fazem ideia dos perigos que né, lavar roupa ou pôr água nessas embalagens de agrotóxicos, tá? Então, é bom a gente fazer, né, essa perfuração no fundo, por quê? Para não ter perigo de ninguém pegar aquilo ali e utilizar, né, para outros fins. E aqui, né, a fotinho, né? Esgotar todo o conteúdo, colocar 1/4 do volume no volume total, agitar, lavar a embalagem, despejar a água na lavagem dentro do pulverizador, né? Então, isso tudo aí tem que ser feito e é dever do agrônomo informar. Porque para a gente, pessoal, isso aqui é algo óbvio, né? Mas imagina aquele, né, senhorzinho bem simples, né, que não tem noção, né, de nada disso, dos perigos, né, que pode ter nesses resíduos que ficam dos agrotóxicos. Então, a gente tem que informar, a gente não tem que pensar, né, que todo mundo sabe, né? Então a gente tem que pensar que ninguém sabe. A gente sabe, mas a gente tem que saber falar, né, essa informação, passar com clareza, né, e mostrando os riscos, né, de intoxicação que pode acontecer, certo? Então, essa é, digamos, algo imprescindível, né, para a gente trabalhar, né, com o tratamento fitossanitário. Não adianta a gente saber aplicar um produto, né, e não saber passar essa informação, certo? Bom, pessoal, então ficamos por aqui. E na próxima aula a gente vai fazer a prática, né? Então, tudo isso que eu falei, a gente vai fazer a prática do pulverizador, a gente vai fazer a prática do pulverizador costal e do tratorizado, tá? Então, a nossa última aula vai ser só prática. E aí, eu também vou montar, né, desses exercícios aí da taxa de aplicação, eu vou passar para vocês alguns probleminhas, né, para vocês treinarem, né, para fazer, porque eu vou pedir um desses aí na prova, tá? Mas fiquem tranquilos, viu, gente? Que é bem simples e eu vou passar alguns para vocês ali na próxima aula, para vocês irem treinando, faço com vocês, certo? E a gente termina o conteúdo com a prática no dia 13 acho que é dia 13
de novembro, tá ok? Bom, gente, então é isso, tá? Bom feriado para vocês, né? Assistam a aula quando puder, tá? Não vou passar estudo dirigido, que eu sei que vocês estão aí, véspera de feriado, né? E já tem um relatório do simpósio também, que já tá valendo os pontinhos aí, certo? E a gente deixa só para finalizar ali, daí vocês fazem um relatório lá da aula prática e a gente fecha a quantidade de pontos aí extras, né? Para complementar a nota da prova, tá bom? Então, por ser feriadinho, aproveitem aí, fiquem com Deus.